Muito bem, hoje nós estamos aí, claro, Atos, né? A gente está passeando pelo livro de Atos e hoje nós estamos no capítulo, estamos ainda no capítulo 9 e agora a partir do verso 26 ao 31, nós vamos trabalhar aqui Saulo perseguido também em Jerusalém. Nós lemos ontem e analisamos ontem que Saulo foi perseguido em Damasco. E agora ele vai para Jerusalém e também lá ele será perseguido. Claro, lógico, né? Se ele prega Cristo e se muitos são contra Cristo, lógico que a tendência é que ele fosse mesmo, como nós também, em qualquer lugar que estivermos, sempre haverá pessoas que discordem da gente e que não gostem muito das nossas pregações, né? Normal que isso aconteça. E naquele contexto, um contexto realmente religioso pesado, digamos assim, os judeus eram contra mesmo, Paulo vai ter, claro, Saulo aqui, né, vai ter resistência, tá? Em Jerusalém, lógico. Bom, então o texto diz assim, Atos 9, 26, a partir do 26 diz assim, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Olha bem, Paulo chegou em Jerusalém e o primeiro problema aí que Saulo enfrentou foi exatamente essa coisa o pessoal dele, né? Os cristãos. Eles temiam Saulo, porque eles não acreditavam que Saulo era realmente discípulo, porque a fama de Paulo era muito conhecida em Jerusalém. E não era a fama de um discípulo de Jesus, era a fama de um fariseu perseguidor, implacável da igreja de Deus. Então, quando ele volta para Jerusalém, agora convertido, depois de já ter pregado em Damasco, quando ele chega em Jerusalém, o pessoal, os discípulos de Cristo, realmente temiam Saulo, porque parece que eles imaginavam, pensavam que Paulo, na verdade, estava tentando enganá-los, que Paulo estava, como diz assim, como um tipo de espião, entrando no meio dos discípulos, ou se fazendo de discípulo para poder, de alguma forma, destruir os discípulos, né? É o que eles acham, parece, né? Então eles não acreditam em Saulo, eles temem, né? Têm medo de Saulo. Isso aqui dá uma ideia de como Saulo realmente era temido, como que ele era, assim, um perseguidor terrível, né? Monstruoso contra o Evangelho. É isso que está aqui a ideia, tá? O pessoal está chegando aí, Deus abençoe. Eu vou falar aqui os nomes rapidinho, né? Já falei de alguns, a Rosângela está aí, Deus abençoe, bom dia. Irmão Carlos, bom dia, sempre conosco. Gabriel Dias também, sempre conosco. Irmã Luzia também, Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia para todo mundo. Não sei se está aí, mas sempre está conosco a Cristiane Menezes, sempre está conosco também o irmão Armando Gomes. Deus abençoe todo mundo. Se não chegou, deve chegar. Bom, então é isso daí. Saulo chegou em Jerusalém e ele vai enfrentar os discípulos, né? Os irmãos dele, porque o pessoal, os irmãos dele, em Cristo, não acreditavam que ele tinha sido transformado, mudado assim da água para o vinho, né? Mas é isso que Jesus faz. Ele transforma as pessoas, ele muda as pessoas realmente. Nós sabemos que existe, sim, infelizmente, muitas pessoas que se passam por cristãos ou que se tornam cristãos por outros interesses, mas não é o caso aqui de Saulo. Saulo não, Saulo realmente se converter a Cristo.
Mas e aí? Como mostrar isso, como provar isso para os irmãos lá? Interessante então que vai surgir uma pessoa aqui que vai ajudar Saulo. Então olha o verso 27. Observe aí o verso 27. O verso 27 diz assim: mas Barnabé, tomando consigo, levou aos discípulos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho lá de Damasco, né? E que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Olha bem, Barnabé sempre tem que ter alguém para acreditar na gente, né? Não tem como, senão não funciona, senão não anda as coisas. Barnabé, ele chama Paulo, né? Ele traz Paulo consigo, né? Para próximo a si, e leva Saulo. Eu falo Paulo e Saulo, mas entendo que é a mesma coisa, né? E leva Saulo para os discípulos, e Barnabé explica aos discípulos o que aconteceu com Saulo, como que Saulo pregara ousadamente em Damasco, porque Saulo, né, teve um encontro marcante com o Senhor, ou seja, Jesus Cristo se apresentara pessoalmente a Saulo e falara com Saulo, né? E isso aí, então, é um testemunho extraordinário, porque Saulo teve, então, uma experiência que muitos não tiveram, de ter aí uma conversa com Jesus Cristo. Então, é isso que Barnabé está dizendo. Agora, a gente tem que ressaltar aqui a importância de ter alguém que acredita na gente, que acredita em nossas palavras e que ouve a gente. E Barnabé ouviu Saulo, né? Ouviu Saulo e pegou Saulo e levou aos discípulos e falou com os discípulos: para com isso, não precisa ter medo desse homem. Esse homem realmente foi transformado, esse homem realmente foi mudado. Jesus falara com ele, Jesus falara com ele pessoalmente. Entendeu? E olha, esse homem, ele logo que se converteu, ele pregou em Damasco. E até teve que fugir de Damasco, porque pregou em Damasco, entendeu? Então, é interessante, Deus coloca, quando é a vontade dele, que nós façamos alguma coisa, ele coloca gente que acredita na gente, que acredita no nosso ministério, que acredita na vocação que Deus nos desse. E isso é muito interessante, porque se Barnabé não acreditasse em Paulo, já imaginou? Mas Barnabé acreditou em Paulo e Saulo ali, e Saulo então foi apresentado, Barnabé explicou tudo aos discípulos, e os discípulos então começaram a andar com Saulo por Jerusalém e pregar o Evangelho. Quer ver? Olha o verso 28, diz assim: estava com eles, no caso que dá a entender o texto, que Saulo estava com eles, né? Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Quer dizer, olha bem, estava com eles. Quem estava com eles? Saulo. Saulo então começou a pregar em Jerusalém junto com os discípulos ali, porque os discípulos ficaram, boa parte dos discípulos ficaram em Jerusalém. Nós já explicamos isso em outras mensagens aí anteriores. Ficaram em Jerusalém. E Saulo, então, começou a andar com os discípulos ali em Jerusalém. Mas o que vai acontecer com Saulo? Mais uma vez. O tema de hoje é, que eu nem falei, vou falar agora, Saulo perseguido também em Jerusalém. Saulo creu em Jesus Cristo, foi batizado, começou a pregar em Damasco, foi perseguido em Damasco. Depois, agora ele vai para Jerusalém. E olha o que vai acontecer com ele. O tema do devocional 244. Saulo perseguido também em Jerusalém. Olha o verso 28, 29, diz assim: falava e discutia com os helenistas judeus, ou seja, judeus helenistas aqui, né?
mas eles procuravam tirar-lhes a vida. Olha bem, mas eles procuravam, na verdade, aqui, matá-lo. Tá? Então, Saulo começou a enfrentar, debater com os judeus helenistas. Judeus helenistas eram judeus, pode ser chamado de gregos, né? Adepto da cultura grega, de um modo de vida grego, de viver, mas eram judeus. E eles já tinham, esses mesmos judeus já tinham matado Estevão. Então, o Saulo começou a discutir com eles, a debater com eles, claro, tentando explicar para eles o Evangelho, tá? Mas é claro, né, infelizmente, aliás, eles não creram, né, pelo contrário, queriam matá-lo. Então, esses judeus aqui, helenistas, eles queriam matar Saulo e já projetaram a morte dele aí, ó. E aí no verso 30, para a gente terminar aqui, fechar, tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, ou seja, a notícia de que os judeus helenistas queriam matar Saulo chegou aos ouvidos dos discípulos, né, dos outros discípulos. Ali, no caso aqui, os apóstolos que estavam em Jerusalém, provavelmente aqui era Pedro e Tiago, tá? E demais discípulos lá. Então, tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram quem? Saulo, né? Até Cesareia, levaram lá para o litoral, bem distante, quilômetros e mais quilômetros, e dali o enviaram para Tarso, ou seja, enviaram Saulo para a cidade natal dele, lá na chamada Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Levaram Saulo para lá, bem distante mesmo. Tiraram de Jerusalém para que Saulo não morresse e levaram para Cesareia, lá no litoral de Israel, e de lá levaram para Tarso. Ele viajou para Tarso, talvez, né, tenha ido de navio, não sei, o texto não dá esse detalhe, mas ele foi para Tarso, a cidade natal dele. E depois ele vai para Antioquia, Saulo vai para Antioquia. Olha, caminhando pelo livro de Atos, nós vamos ver muita história de Saulo. Depois vai ser chamado Paulo, tá? Muito bem. E o 31, para a gente fechar, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja, no conforto do Espírito Santo, orientada pelo Espírito Santo, crescia em número. Então a igreja crescia, apesar dessas perseguições, desses momentos aí, de tribulações, digamos assim, a igreja de Cristo, ela crescia, tá? Crescia, e ela tinha paz na Judéia, Galiléia e Samaria. São os 3 lugares mencionados aqui. É isso daí. Saulo, então, também é perseguido em Jerusalém, mas ele desiste? Não. Ele continua a jornada dele e vai ser um grande missionário, um grande teólogo usado nas mãos do Senhor. Se você, meu amado, é perseguido em alguma situação, alguém fala mal de você ou está contra você porque você é cristão ou prega o Evangelho, meu querido, continue pregando o Evangelho, porque nós nascemos, os cristãos, para contrariar. Amém? É isso daí. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Bom dia aí. Ana Beatriz, não sei se ela que está aí ou é o Moreno. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmã Luzimar, né? Deus abençoe a todos, irmã Gisela, todo mundo aí em nome de Jesus. Grande abraço para todo mundo, tá? Vamos orar ao Senhor neste momento, tá? E a gente amanhã continua. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe para abençoar outras pessoas também, tá? Eu vou colocar o meu canal aí do YouTube, você também pode se inscrever lá, tá certo? Precisamos crescer no canal para poder continuar divulgando mais e mais. Deus, muito obrigado que estamos aqui em Tua presença mais uma vez. Tivemos a oportunidade de comentar mais uma vez Atos e nós estamos felizes por poder fazê-lo. Te agradecemos sim, Senhor, muito obrigado. Abençoe cada irmão, cada irmã. Quantas vezes somos perseguidos, quantas vezes somos, de alguma forma,
afligidos, mas, Senhor, nós sabemos que Tu estás conosco. Muito obrigado pela Tua companhia, isso é o mais importante, e devemos continuar pregando o Evangelho. Abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, cada família. Abençoe, ó Deus, a vida do irmão Orsay. Eu te peço mais uma vez, abençoe a vida dele. Liberte, cure-o em nome de Cristo. Abençoe também o nosso querido e imenso Brasil. Abençoe as autoridades constituídas desta nação. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia. Amém e amém. Amém? Meu amado, minha amada, Deus abençoe em nome de Jesus. Grande abraço. Fique com Deus. Bom dia. Amanhã, se Deus quiser, 8 da manhã.